Um brinde ao escândalo, o CEO, mais impiedoso de São Paulo, invade chá de bebê no Rio de Janeiro e descobre que a mãe é sua ex-esposa com quádruplos. Alexandre Oliveira era a definição de imparável. Como CEO da Oliveira Investimentos, uma das firmas de investimento mais prestigiadas de São Paulo, ele tinha um império a seus pés, juntamente com uma noiva tão implacável quanto ele. Mas, em um fim de semana aparentemente inocente, ele apareceu em um chá de bebê na zona sul do Rio de Janeiro para fechar um negócio. Nada poderia tê-lo preparado para a visão que encontrou. Sua ex-esposa, Isabela Santos, resplandecendo sob as luzes suaves dos lampiões, rodeada por decorações em tons pastel e votos de felicidades. Mais chocante ainda, ela estava visivelmente grávida, de quádruplos. Enquanto taças de champanhe tilintavam e câmeras piscavam, Alexandre percebeu que sua vida estava prestes a desmoronar. Alexandre Oliveira se orgulhava de seu foco singular, que o impulsionou de um sonhador do interior de Minas Gerais a um dos CEOs mais influentes da capital paulista. Durante décadas, tudo o que ele quis foi conquistar o mundo corporativo. Ele havia crescido em um bairro humilde de Minas, com 2 pais trabalhadores que administravam uma loja de ferragens local. Seu pai, Rubens Oliveira, ensinou-lhe o poder da disciplina e determinação, enquanto sua mãe, Helena, acreditava em alimentar a ambição com compaixão. Essas lições moldaram Alexandre em um homem duro, mas nunca totalmente sem alma. Até que certas decepções amorosas o despiram de vulnerabilidades. Formado pela prestigiosa Escola de Negócios FGV de São Paulo, Alexandre construiu a Oliveira Investimentos do zero. Sua tenacidade e seu dom para ler os mercados o impulsionaram a uma fortuna precoce. Em meados de seus 30 anos, ele era um nome reconhecido no mundo financeiro, estrelando entrevistas na primeira página do jornal Valor Econômico. Todos queriam saber como este garoto de origem modesta havia se tornado o gigante imparável que controlava carteiras multimilionárias. Sua astúcia nas negociações, combinada com uma perspectiva fria e analítica, deixava pouco espaço para enredos pessoais, ou assim as pessoas supunham. Uma pessoa, no entanto, havia rachado a armadura de Alexandre. Isabela Santos, filha de um empresário do Nordeste, Isabela havia chegado a São Paulo com o sonho de se tornar uma artista aclamada. Sua história de amor começou com encontros casuais em uma cafeteria perto do primeiro escritório de Alexandre, no bairro do Itaim Bibi. Eles se conectaram através de uma improvável combinação de cappuccinos e conversas sobre o mundo financeiro vertiginoso de Alexandre e a criatividade fluida na qual Isabela prosperava. Finalmente, eles se casaram em uma cerimônia fugaz que combinou suas raízes de Minas e sua herança nordestina, com música sertaneja e emotivos discursos em português. No entanto, em 2 anos, o conto de fadas se desfez. O implacável impulso de Alexandre pelo sucesso, as viagens constantes e o romance incipiente de seus acordos de negócios ofuscaram o calor que Isabela tentou preservar em seu casamento. Terminou em uma enxurrada de mal-entendidos e acusações dolorosas. Isabela se sentiu marginalizada pela construção do império de Alexandre, enquanto ele sentia que ela não entendia as exigências de seu mundo. O divórcio deles foi rápido, discreto e dolorosamente definitivo. Eles não se falavam desde então. A sensação de arrependimento havia endurecido por muito tempo na base do coração de Alexandre, embora ele nunca demonstrasse isso em público. Ele ocultava sua dor atrás de ternos impecáveis, galas filantrópicas e uma nova noiva, Catarina Barroso.
Catarina igualava a ambição e a sagacidade de Alexandre. Ela era uma advogada de alto nível, especializada em litígios corporativos, conhecida por sua abordagem sensata, tanto nos negócios quanto no romance. Para o mundo, eles eram um casal poderoso, imparável, frio e decidido a deixar sua marca no horizonte da cidade. Mas, de vez em quando, Alexandre lembrava da risada de Isabela, de seus esboços, do cheiro de tinta em suas roupas e das ilusões oníricas de como a vida poderia ter sido se tivessem encontrado um equilíbrio saudável. Essas lembranças estavam guardadas nas profundezas de sua mente, ofuscadas por relatórios de mercado e jantares com potenciais investidores, até que tudo mudou naquele fatídico domingo. O plano era simples. Os Cavalcanti, um casal rico no Rio, estavam organizando um chá de bebê para sua filha. Eles também eram potenciais clientes da Oliveira Investimentos, com dinheiro antigo. Alexandre havia recebido um convite de última hora de seu amigo e sócio de negócios, Gustavo Campos, que insistiu que se misturar em um ambiente menos formal poderia ajudar a fechar um negócio lucrativo. Alexandre acreditava em nunca perder uma oportunidade, mesmo que significasse comparecer a um chá de bebê que não lhe interessava genuinamente. Catarina, presa em um caso crítico, não pôde acompanhá-lo, então Alexandre fez a viagem sozinho. Mal sabia ele que a futura mãe no centro do chá de bebê não era outra senão a mulher com quem ele uma vez prometeu passar o resto de sua vida, e ela estava esperando quádruplos. Alexandre chegou à extensa propriedade no Rio no final da tarde. O sol de verão banhava as altas sebes e os roseirais em um brilho quente. Ele ajeitou as abotoaduras e ajustou a gravata antes de sair de sua elegante limusine preta. Reunindo sua compostura, forçou um sorriso amigável, pronto para encantar a multidão rica. No interior, balões em cores pastel, laços suaves e uma abundância de arranjos florais se somavam à atmosfera de alegria. Canções com temas infantis tocavam suavemente ao fundo, enquanto garçons circulavam pela multidão com bandejas de champanhe, cidra espumante e pequenos canapés. Alexandre imediatamente viu Gustavo Campos acenando para ele em um canto. O homem mais velho era um networking astuto. Ele conhecia todos que valia a pena conhecer na alta sociedade. Alexandre se aproximou, trocando cumprimentos educados com convidados cujos nomes ele mal lembrava. Alexandre, você conseguiu, disse Gustavo, dando-lhe um tapinha nas costas. Venha, deixe-me apresentar algumas pessoas que estão considerando mudar suas carteiras para a Oliveira Investimentos. Enquanto conversava com vários convidados, Alexandre fingiu estar absorto pelas decorações de bebê e pelos centros de mesa de bolo de fraldas. Ele tomou notas mentais de quem controlava qual fundo fiduciário, quem estava procurando uma nova propriedade e quem poderia precisar de um consultor financeiro astuto. Se Isabela alguma vez o tivesse visto neste ambiente, teria comentado o quão imparável ele parecia nestes círculos sociais, tecendo de uma conversa para outra com suprema confiança. Enquanto Gustavo o guiava mais profundamente na festa, Alexandre notou o silêncio que pairava sobre um pequeno grupo perto do terraço. Seus olhos estavam fixos em uma mulher. Ela estava de costas, vestindo um vestido rosa fluido que elegantemente realçava uma inconfundível barriga de grávida, uma bem grande. Ela segurava uma taça de cidra de maçã espumante, sorrindo suavemente, enquanto uma amiga ao seu lado esfregava seus ombros e murmurava algo de apoio. Quando a mulher se virou ligeiramente, o mundo parou. Cabelo escuro e lustroso,
olhos que uma vez refletiram um charme comovente e um rosto que havia perseguido seus arrependimentos. Era Isabela. Ela parecia radiante, embora diferente, suas bochechas mais cheias, sua figura maternal e suave. Mas aquele rosto, aquela postura, aquela calma confiança, Alexandre reconheceu em um instante. Ele sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob ele. Todo o ruído ao seu redor se desvaneceu, substituído por um zumbido intenso em seus ouvidos. Por um momento ele se esqueceu de respirar. Então o pânico se apoderou, seguido por uma curiosidade ardente. Por que ela estava aqui? Ela nunca mencionou nenhuma conexão rica no Rio. E o mais desconcertante de tudo, de quanto tempo de gravidez ela estava. Sua barriga era enorme, sugestiva de uma gravidez avançada. Múltiplos bebês, talvez. Seu coração batia forte contra o peito ao lembrar das discussões sobre filhos que uma vez dominaram os últimos dias de seu casamento. Isabela queria filhos e Alexandre afirmou que não estava pronto. Então, ironicamente, logo após o divórcio, ele começou a imaginar um futuro que incluía crianças. Simplesmente não com Isabela. Ou assim, ele disse a si mesmo. Sem sequer perceber que havia se movido, Alexandre parou perto das portas do terraço. A amiga de Isabela se afastou, deixando-a sozinha. Era um cenário quase perfeito demais. Ela sentiu sua presença, virando-se lentamente. Os olhos dele se encontraram no poço de seu estômago. 1000 arrependimentos se agitaram, colidindo com o choque puro. Ela olhou fixamente para ele, seu rosto uma tela de emoções conflitantes. Surpresa, tensão e um vislumbre de algo mais que ele não conseguia nomear. Isabela, ele sussurrou, a palavra escapando como meio suspiro, meia frase. Ela piscou. Seus lábios se separaram. Passou um momento. Então ela encontrou sua voz. Alexandre, o quê? O que você está fazendo aqui? Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. No silêncio constrangedor, Isabela cruzou os braços sobre a grande barriga, um gesto protetor instintivo. Ele olhou para a barriga dela, depois para Alexandre. Seus olhos tinham uma intensidade calma que o desafiou e o inquietou. Gustavo, totalmente alheio, irrompeu naquele momento. Isabela, aqui está o potencial sócio de negócios de quem eu estava falando. Alexandre Oliveira. Alexandre, esta é Isabela Cavalcante. Gustavo parou abruptamente quando percebeu que ambos estavam em estado de choque mútuo. Ele olhou entre eles. Vocês já se conhecem? Nenhum dos dois respondeu. Alexandre encontrou sua voz primeiro, gaguejando. Nós fomos uma vez. Isabela levantou o queixo. Casados. A palavra atravessou o ar como uma lâmina, deixando Gustavo sem palavras. Alguns curiosos próximos se interessaram de repente. Alexandre limpou a garganta, reprimindo a onda de desconforto. Eu não sabia que você era a futura mãe dos Cavalcante. Isabela fez um meio aceno, meio encolher de ombros. Eles são parentes distantes por parte da minha mãe. Eu me reconectei com eles depois do divórcio e eles me ofereceram um lugar para ficar em São Paulo enquanto me concentro na minha arte. Eles têm sido incrivelmente solidários. Sua voz era educada, mas cautelosa. O olhar de Alexandre voltou para o estômago dela. Ele não pôde evitar. Eu não tinha ideia. Ela passou a mão pela barriga. Eu não ia te enviar um anúncio, ia? Gustavo tentou aliviar o clima, embora sua voz tremesse de confusão. Isabela, querida, você precisa se sentar? Deixe-me pegar uma cadeira para você. Alexandre, você pode...
Mas Isabela o dispensou com um gesto. Seus olhos nunca deixaram o rosto de Alexandre. Estou bem, Gustavo, de verdade, só um pouco esgotada. Ela fez uma pausa, como se travasse uma guerra interna. Com licença, preciso de um pouco de ar. Ela se virou, caminhando energicamente em direção ao jardim. Alexandre ficou cambaleando, mal consciente de Gustavo lhe dando tapinhas nas costas com preocupação. 1 milhão de pensamentos passaram por sua mente. Por que ela parecia tão sozinha? Os bebês eram dele? Os prazos? Ele tentou calculá-los em sua cabeça. Foi insuportável. Isabela deixou o casamento há quase 2 anos. Quádruplos poderiam ter sido concebidos tanto tempo depois, ou foi mais recente? Isso era impossível se eles não se viam há tanto tempo, a menos que ele tinha que falar com ela a sós. Ignorando os rostos perplexos e Gustavo o chamando, Alexandre seguiu Isabela para fora, o coração batendo a cada passo. Isabela havia encontrado um banco isolado, sob um grande flamboyant, perto do lago de carpas da propriedade. A luz da tarde brilhava na água, um reflexo perfeito da vida que florescia dentro dela. Alexandre se aproximou cautelosamente, lembrando como Isabela adorava pintar paisagens. Ele provavelmente acharia este lugar inspirador se ela ainda pintasse. Ele a observou por um momento antes de limpar a garganta. Bel, ele começou suavemente, usando a versão abreviada de seu nome que ele uma vez sussurrou com tanto afeto. Ela se enrijeceu ligeiramente, mas não se virou. Não me chame assim, ela respondeu com a voz abafada. Ainda assim havia um cansaço em sua postura, que contrastava com a feroz independência que ela mostrou antes. Alexandre contornou o banco, parando a alguns metros de distância. Podemos conversar? Isabela levantou o olhar para encontrar o dele, seus olhos cheios de cautela. Conversar sobre o que, Alexandre? Nós assinamos os papéis do divórcio. Seguimos em frente. Esse era o plano. Ele exalou bruscamente. As lembranças voltaram. O dia em que ela partiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto dela, enquanto ele fingia que estava muito ocupado para ir atrás dela. Ele se lembrou de ter se enterrado em reuniões da diretoria para evitar o vazio oco dentro de seu peito. Por um momento, ele mal podia acreditar que estava aqui com a mesma mulher que uma vez consumiu todos os seus pensamentos. Você está grávida, ele disse, declarando o óbvio. As palavras carregavam um tremor que ele não podia esconder. Isabela inclinou o queixo para cima. Algo em seus olhos se assemelhava a desafio. Sim, de quádruplos. Alexandre afundou no banco ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Eu ouvi, Isabela, eles são... Ele não conseguiu completar a pergunta. Ela cruzou as mãos sobre a barriga, os olhos fixos em um ponto distante do outro lado do lago. Eles são meus, ela disse suavemente. Então olhou de soslaio para ele. E eles são seus. Um golpe invisível no estômago. Teria sido mais suave. Ele ficou olhando com a boca ligeiramente aberta, enquanto seu pulso rugia em seus ouvidos. Por um momento ele se sentiu sem peso, como se tudo que uma vez o manteve ancorado tivesse desaparecido. As profundas implicações de suas palavras rasgaram sua compostura. 4 crianças, todas minhas. Ele engoliu em seco com a voz trêmula. Mas isso não é possível. Estivemos divorciados por 2 anos. Como? Isabela soltou um suspiro trêmulo. Sente-se, Alexandre, e deixe-me explicar. Explicar de verdade. Porque uma vez discutimos ter filhos. Você continuava dizendo que não estava pronto. Depois tudo desmoronou. Mas eu queria um filho, mesmo que o nosso não funcionasse. Eu passei pela fertilização in vitro logo depois que nos separamos.
Alexandre piscou confuso. Sua mente estava girando. Por que sem mim? Ela olhou fixamente para ele. Eu usei embriões que congelamos antes da sua viagem de negócios para Manaus, lembra? Foi um procedimento que consideramos quando pensamos que queríamos uma família, mas não tínhamos certeza de quando. O plano era manter nossas opções abertas, você disse. Sua voz estremeceu ligeiramente. Eu nem sabia se os embriões eram viáveis. Depois do divórcio, eu estava devastada. Eu me sentia tão sozinha. Então eu arrisquei. Eu queria ter pelo menos uma parte do sonho que uma vez compartilhamos. Alexandre lembrou de conversas fugazes sobre o congelamento de embriões. Por via das dúvidas, decidissem ter filhos no futuro, para evitar possíveis problemas de fertilidade. Ele descartou na época como uma praticidade. Ele nunca imaginou que Isabela os usaria sozinha. As lágrimas brilharam em seus olhos, mas ela as piscou para longe. Obviamente, eu não planejei quádruplos. Os médicos disseram que às vezes a FIV pode levar a múltiplos. Aconteceu. E quando percebi, estava grávida de cerca de 8 semanas. Eu queria entrar em contato com você, mas nós terminamos muito mal. Você parecia tão amargo. Então eu ouvi rumores de que você estava noivo. Então decidi fazer isso sozinha. Sua voz falhou na última frase. Alexandre ficou ali, atordoado. Ele esfregou o rosto com a mão, como se tentasse acordar de um sonho surreal. Você deveria ter me contado, Bel. Eu tinha o direito de saber. Ela lançou-lhe um olhar magoado. Você tinha, Alexandre. Você não me quis quando eu era sua esposa. Você deixou bem claro que sua carreira vinha em primeiro lugar. Você até disse, em um momento, que as crianças seriam uma distração. Pensei que pouparia a mim e aos meus filhos a dor de ser um pensamento secundário. O silêncio se estendeu entre eles. Alexandre lutou com uma tempestade de culpa e choque. O conhecimento de que estava prestes a ser pai de 4, não, já era pai em certo sentido, estraçalhou a fachada meticulosamente construída que ele havia cultivado por anos. Ele finalmente falou, embora sua voz parecesse estranha. Sinto muito, ele sussurrou. Sinto muito por ter feito você sentir que não podia entrar em contato comigo. Isso é culpa minha. Mas por favor, Isabela, deixe-me fazer parte da vida deles. Custe o que custar. Isabela examinou seu rosto, seus olhos cheios de incerteza. Você está dizendo isso agora, no choque do momento? Mas você mudou, Alexandre. Você ainda é o homem que vê a família como um obstáculo para o sucesso? Porque estes bebês merecem mais do que um pai ausente que só se preocupa com sua próxima fusão. A pergunta atingiu seu peito. Ele lembrou de noites trabalhando até a meia-noite, perdendo aniversários, ignorando chamadas de Isabela. Ele também lembrou como aquele vazio permanecia, não importa quantos zeros ele adicionasse ao seu patrimônio líquido. Eu mudei, ele disse finalmente, com uma espécie de sinceridade dolorosa que ele raramente se permitia. Eu pensei em nós com frequência. A expressão de Isabela suavizou, mas a desconfiança ainda persistia. Eu não sei se posso acreditar em você. Antes que Alexandre pudesse responder, o som de passos suaves se aproximou. Era Gustavo novamente, com um olhar discreto no rosto, como se sentisse a gravidade da conversa deles. Isabela, querida, odeio interromper, mas os jogos da festa estão prestes a começar e seus parentes estão procurando por você. Você está bem? Isabela se endireitou contra o banco. Sim, Gustavo, obrigada. Ela se virou para Alexandre, os olhos brilhando com emoções não resolvidas. Nós conversaremos mais tarde, não aqui, sobre isso.
Ela se levantou lentamente, com Gustavo oferecendo-lhe uma mão para ajudá-la a se levantar. Alexandre ficou ali, todo o seu ser em agitação. A vida que ele havia construído com tanto cuidado, seu império corporativo, seu novo relacionamento, sua obsessão por controle. De repente, sentiu-se precária, ofuscada pela presença de 4 pequenos corações batendo dentro da mulher que ele uma vez amou. Alexandre passou o resto do chá de bebê atordoado. Ele fez as rondas obrigatórias, forçando sorrisos educados e apertos de mão mecânicos com clientes potenciais. Por dentro, sua mente estava agitada. A mulher que carregava seus filhos era a mesma mulher de quem ele havia se divorciado porque ele afirmou que não estava pronto para uma família. Agora, ironicamente, ele estava prestes a ter uma. 4 vezes, ele pegou vislumbres fugazes de Isabela enquanto os jogos começavam. As pessoas aplaudiam enquanto tentavam adivinhar os sabores de comida de bebê em pequenos potes e rabiscavam em formulários para adivinhar as datas de parto, o peso dos bebês e os possíveis nomes. Ele anotou rindo com uma mulher mais velha com cabelo prateado, que ele presumiu ser uma parente Cavalcante. A visão de seu riso genuíno picou seu coração, lembrando-o de tempos mais simples. Finalmente, a mulher mais velha guiou suavemente Isabela para a sala de estar da propriedade. Longe da multidão, Alexandre aproveitou o momento para se esgueirar, saindo para clarear a cabeça. O céu da tarde estava repleto de tons rosados e dourados. O cheiro de água salgada flutuava do oceano próximo. Pare! Aqui está uma pergunta importante para você. Se você estivesse no lugar de Isabela, você teria usado os embriões sem avisá-lo? Ou você teria priorizado a comunicação? Queremos ler sua opinião sincera nos comentários. Catarina Barroso estava lá. Aparentemente, ela havia dirigido depois de terminar sua reunião legal. Vestida com um elegante tailleur azul marinho que acentuava sua presença imponente, Catarina parecia a potência corporativa que era. Suas sobrancelhas se arquearam confusas. — Está tudo bem? Você está pálido. Alexandre piscou. Ele lutou para encontrar uma explicação coerente. — Catarina, eu não esperava você tão cedo. Os chás de bebê não são exatamente minha cena, mas estou sempre disposta a expandir nosso círculo. Alexandre assentiu rigidamente. Ele percebeu que não tinha ideia de como dar a notícia a ela, muito menos no meio de um chá de bebê. Sim, bem, vamos, entrar. Há pessoas importantes que você pode querer conhecer. Eles se dirigiram de volta ao luxuoso salão principal, onde um quarteto de cordas tocava agora suavemente. Catarina exibiu seu sorriso imaculado para os poucos convidados que reconheceu de outros eventos corporativos. Neste momento, um som abafado veio da sala de estar. Um assistente anunciou em voz alta. E a futura mamãe acaba de revelar o sexo e o número dos bebês. São 2 meninos e 2 meninas. Eles se levantaram ao mesmo tempo e o olhar de Isabela se fixou em Alexandre e Catarina. A expressão de Isabela endureceu e Alexandre sentiu a tensão crepitar no ar, como uma tempestade iminente. Ele estava prestes a apresentá-los formalmente quando o inevitável aconteceu. Catarina viu Isabela, viu a barriga e depois o anel de casamento na mão de Alexandre. Os aplausos irromperam, as câmeras piscaram e Isabela riu, seus olhos brilhando com uma mistura de alegria e lágrimas. O coração de Alexandre se contorceu. Catarina, eu preciso te dizer uma coisa. A futura mãe é minha ex-esposa, Isabela, e eu sou o pai. O quê? O choque de Catarina era palpável. Você é o pai de quádruplos? Ai, sim. Nossos filhos, 2 meninos e 2 meninas.
A frase se fraturou em seus lábios. Ele não podia terminar. Não aqui. O choque de Catarina era evidente. Antes que ela pudesse interrogá-lo mais, um turbilhão de simpatizantes se lançou sobre Isabela, oferecendo abraços, presentes e parabéns. Ela levantou os olhos, encontrando o olhar de Alexandre através da multidão. O chá de bebê terminou enquanto o crepúsculo caía. Os convidados saíam lentamente com sacolas de presentes e cupcakes sobressalentes. Alexandre conseguiu se esgueirar de Catarina, fingindo chamadas telefônicas urgentes, o tempo todo consciente de seus olhares penetrantes. Ele sabia que a conversa particular deles seria inevitável em breve. Mas primeiro ele precisava ver Isabela. Ele a encontrou sentada em um sofá de veludo em uma sala lateral, seus pés inchados apoiados em um luxuoso puff. A mulher mais velha que a estava mimando antes não estava à vista. Isabela parecia exausta, massageando a parte inferior das costas. No entanto, ela manteve um ar de tranquila dignidade. "Posso entrar?" perguntou Alexandre, parado na soleira. Ela assentiu cansadamente. Claro. Ele fechou a porta atrás de si, entrando no espaço levemente iluminado. O leve aroma de velas de baunilha pairava no ar. À medida que ele se aproximava, notou que os olhos dela pousavam no anel em sua mão esquerda, seu anel de noivado com Catarina. Uma sombra cruzou sua expressão, embora ela não tenha dito nada sobre isso. Alexandre se abaixou em uma cadeira em frente a ela. Eu gostaria de encontrar um caminho a seguir com você, com nossos filhos. Eu sei que eu falhei. Ela o interrompeu suavemente. Alexandre, tudo está acontecendo muito rápido. Eu só descobri sobre os quádruplos há 6 meses. Pensei que faria isso sozinha. Eu nunca planejei que você... Ela fez uma pausa, claramente dividida. Eu não sou uma pessoa rancorosa, mas eu estava magoada. E sim, eu estava com medo. Eu temia que você tentasse tirá-los de mim ou fazer algo drástico se pensasse que isso afetaria sua preciosa imagem. Suas palavras picaram com ecos de velhos ressentimentos. Alexandre engoliu em seco, encontrando o olhar dela. Eu entendo por que você pensaria isso, mas eu não vou desaparecer ou forçar você a nada. Eu quero estar envolvido. Eu quero te apoiar. Os ombros de Isabela caíram. Eu não tenho certeza de como é isso. Estou morando com meus parentes, pintando em um pequeno ateliê que eles construíram para mim. Eu não tenho os meios para criar 4 bebês sozinha. Minhas vendas de arte são esporádicas. Eu tenho aberto uma loja online, mas ainda não é o suficiente. Eu estava planejando me mudar de volta para o Nordeste, mas os Cavalcanti me convenceram a ficar até depois do parto. O peito de Alexandre apertou de culpa. Ela estava lutando, planejando uma mudança maciça. Tudo isso enquanto estava grávida dos filhos dele. Sozinha. O conhecimento o encheu de remorso e uma feroz proteção. Nós podemos encontrar um arranjo de vida melhor, um ambiente estável para você e os bebês. Deixe-me ajudar. Os olhos dela se acenderam. Eu não quero sua caridade, Alexandre. Ele levantou as mãos em um gesto tranquilizador. Não é caridade, é responsabilidade. E mais do que isso. Sua voz vacilou. É o cuidado que eu deveria ter demonstrado a você desde o início. Ela olhou para baixo, as lágrimas ameaçando derramar. Não será simples, mesmo se gerenciarmos as finanças. E quanto à sua noiva? Isabela olhou para o anel dele. Ela quer filhos? Ela aceitará estes bebês? A mim? Alexandre fechou os olhos momentaneamente, sentindo a tensão de uma situação insustentável. Catarina descobriu esta noite que você é minha ex-esposa. Ela ainda não sabe que eu sou o pai. Eu vou contar a ela, é claro.
Isso vai complicar as coisas, mas estou preparado para enfrentar isso. Isabela exalou, cruzando as mãos protetoramente sobre a barriga. Minha data de parto é em cerca de 2 meses, mas os médicos dizem que com quádruplos pode ser antes. Eu tenho um alto risco de parto prematuro, então devo evitar o estresse. Você pode imaginar o quão estressante isso é para mim agora? Alexandre se inclinou, cobrindo suavemente a mão dela com a sua. O gesto foi tentativo, como se temesse que ela pudesse se afastar. Quando ela não o fez, ele sentiu um vislumbre de alívio. Farei o que puder para reduzir esse estresse, eu prometo. Vamos conversar mais uma vez que você estiver descansada. Os olhos de Isabela suavizaram. De acordo. Por enquanto estou hospedada na casa de hóspedes dos Cavalcanti. Talvez possamos nos encontrar amanhã. Ele assentiu. Eu ligo para você, deixe-me acompanhá-la até lá. Isabela tentou se levantar e Alexandre instintivamente ofereceu seu braço. Ela o aceitou, apoiando-se nele enquanto saíam da sala lateral. O momento pareceu surreal, como voltar à intimidade do casamento deles, mas ofuscado por 2 anos de separação e angústia. No corredor, eles quase colidiram com Catarina. Ela estava lá, com os braços cruzados. Sua expressão era indecifrável, mas sua postura gritava tensão. Alexandre, precisamos conversar. Isabela se moveu desconfortavelmente, sua mão caindo do braço de Alexandre. Ele se virou para ela e disse: Deixe-me lidar com isso. Vejo você amanhã, Bel. Ela inclinou a cabeça. Enquanto Isabela se afastava lentamente, os olhos de Catarina seguiram cada movimento dela. Uma vez que ela estava fora do alcance da audição, Catarina confrontou Alexandre. Então, ex-esposa, quádruplos, você é o pai? O silêncio de Alexandre deu a resposta. Catarina exalou bruscamente. Sua compostura, cuidadosamente cultivada, se fraturou. Você escondeu isso de mim. Ele se apressou em explicar com voz baixa e urgente. Eu descobri hoje, assim como você. Eu não sabia. Ela se submeteu a FIV usando embriões que criamos enquanto éramos casados. Catarina olhou fixamente para ele. O choque se transformou em algo mais agudo. Raiva, talvez, ou medo. Isso é inacreditável. Você está prestes a ter 4 filhos com outra mulher e devemos estar planejando nosso próprio casamento? Alexandre, isso muda tudo. Ele fez uma careta. Eu sei e sinto muito, mas o que eu posso fazer? Eu tenho que fazer parte da vida deles. Eu não posso simplesmente fingir. Ela o interrompeu com uma risada amarga. Que nobre! Mas você considerou como isso pode me afetar a minha carreira? As pessoas vão falar. Meu escritório de advocacia pode ver isso como um escândalo pessoal problemático. E se você, de repente, quiser brincar de casinha com ela por causa das crianças? Alexandre estendeu a mão para a dela, mas ela se afastou. Catarina, eu não tenho todas as respostas. Tudo o que sei é que eu não vou abandonar meus filhos. Teremos que resolver isso juntos, se nosso relacionamento significa algo para nós. Ela apertou os lábios, recuperando a compostura. Eu preciso de tempo para pensar. Ela olhou para ele como se fosse um estranho, então se virou e saiu. Alexandre ficou ali, sozinho no corredor, os ecos de uma propriedade meio vazia ao seu redor. Lá fora, a noite havia caído, cobrindo os jardins à luz da lua. Tudo parecia surreal e precário. Não havia volta para o homem que ele era apenas algumas horas antes. As semanas seguintes foram uma tempestade de agitação emocional e desafios logísticos. Alexandre fazia malabarismos com reuniões urgentes na Oliveira Investimentos, onde a diretoria procurava ansiosamente por um novo cliente multimilionário
e visitas à propriedade Cavalcante para ver Isabela. Ele se viu dividido entre a persona de CEO imparável e o pai em formação lutando com instintos paternos que ele nunca percebeu que tinha. A notícia se espalhou rapidamente dentro de certos círculos sociais. Sussurros circulavam. A ex-esposa do CEO, Alexandre Oliveira, está grávida de quádruplos. Quádruplos dele. Alguns especularam sobre o efeito na Oliveira Investimentos, especialmente se um escândalo estivesse se formando nos tabloides. Outros bisbilhotavam os antecedentes de Isabela, ansiosos por detalhes picantes. A equipe de relações públicas de Alexandre conteve rapidamente o boato, mas ainda se viam rachaduras. Sua imagem, uma vez cuidadosamente controlada, agora estava ofuscada por responsabilidades paternas que ninguém havia antecipado. A reação de Catarina foi tépida, na melhor das hipóteses. Embora ela ainda não tivesse saído de sua vida, ela mantinha a distância, concentrando-se intensamente em seu caso de alto perfil. As conversas deles se tornaram tensas, formais, como se fossem sócios de negócios negociando um contrato desafiador. Ela insistiu em apartamentos separados por enquanto. Ela havia se mudado anteriormente para a cobertura de Alexandre, mas agora voltou para seu próprio condomínio. Alexandre não podia culpá-la por precisar de espaço. Enquanto isso, a saúde de Isabela exigia cada vez mais atenção. Sua obstetra ordenou repouso parcial. Deitada na cama para prevenir o parto prematuro, seus tornozelos incharam e as dores nas costas tornaram suas noites insones. Alexandre contratou uma enfermeira particular, a senhora Joana, uma mulher gentil, recomendada por um amigo. A senhora Joana era discreta e experiente com gravidezes de alto risco. Isabela inicialmente resistiu à ideia, sentindo que era outra intrusão agressiva, mas finalmente reconheceu que precisava da ajuda. Algumas tardes, Alexandre chegava com mantimentos, travesseiros especializados ou tintas para o ateliê de Isabela. Ela permaneceu cautelosa ao redor dele, mas uma frágil camaradagem se formou. Eles conversavam sobre os nomes dos bebês, uma tarefa enorme para 4. Eles planejavam o quarto do bebê, embora ainda não soubessem onde Isabela finalmente moraria, e contornavam cautelosamente as discussões do passado. Uma tarde, Alexandre sentou-se à mesa da cozinha de Isabela, folheando paletas de cores para o quarto do bebê. Ela queria tons pastel que não fossem excessivamente estereotipados, verdes, suaves, amarelos delicados, talvez lavanda. Isabela sorvia seu chá de ervas, ocasionalmente fazendo uma careta com uma onda de desconforto. — Você está bem? — perguntou Alexandre, notando sua careta. Ela respirou fundo. — Apenas uma contração, eu acho. O médico disse que eu poderia ter contrações de Braxton Hicks com mais frequência devido aos quádruplos. Ele franziu a testa, a preocupação gravada em seu rosto. — Precisamos chamar a senhora Joana? Isabela balançou a cabeça. — Não, já está passando. Eu ficarei bem. Ela levantou o olhar, encontrando seus olhos preocupados. — Você é diferente do que eu lembro, Alexandre. Ele largou a paleta de cores. Diferente como? Ela traçou a borda de sua xícara. Mais suave, mais presente. Eu não estou acostumada a você estar simplesmente aqui fora do seu império de negócios. Alexandre exalou, inclinando-se para a frente. Eu tenho percebido o quão vazio esse império pode parecer se você não tem alguém para compartilhar, ou se você não o está construindo com um propósito maior do que você mesmo. Ele fez uma pausa. Eu sei que isso não apaga o que aconteceu, mas eu vejo as coisas de outra maneira agora. Os olhos de Isabela brilharam com uma tristeza não dita. Eu costumava me perguntar se você alguma vez desaceleraria o suficiente
para notar que a vida estava passando. Nosso casamento terminou porque não estávamos na mesma sintonia sobre família e prioridades. E agora estamos aqui, prestes a trazer 4 novas vidas ao mundo. É irônico. Ele se inclinou sobre a mesa, pegando suavemente a mão dela. O calor de sua pele, o delicado tremor em seus dedos, parecia dolorosamente familiar. Tudo o que eu posso fazer é estar aqui agora, ele disse suavemente. Por você e por eles. Uma pequena lágrima escapou de seu olho. Obrigada. Neste exato momento, o som da porta de um carro se fechando lá fora o assustou. Catarina entrou momentos depois, o rosto firme de determinação. Aparentemente, ela havia usado o código que Alexandre lhe deu, meses atrás, para o portão da propriedade Cavalcante. Ela parou na soleira da cozinha, absorvendo a cena íntima com olhos cautelosos. Alexandre se levantou rapidamente, limpando a garganta. Catarina, olá, você não ligou. Ela deu um passo à frente, oferecendo a Isabela um cortês cumprimento. Sinto muito pela invasão. Eu só precisava falar com Alexandre. Isabela sentiu a tensão e começou a se levantar. Eu vou dar a vocês 2 um pouco de privacidade. Catarina a fez sentar suavemente. Não, por favor, fique. Isso diz respeito a todos nós, na verdade. Ela respirou fundo, visivelmente se armando de coragem. Eu tenho pensado sobre nós, Alexandre e eu, e sobre os crianças. Eu conversei com alguns dos meus colegas, incluindo minha mentora, e ela me deu perspectivas sobre como ter uma família pode se encaixar em uma carreira de alto perfil. Ela me lembrou que a vida raramente segue nossos horários ordenados. Alexandre trocou um olhar com Isabela. Então, Catarina se aproximou da mesa, colocando as mãos na borda. Eu te amo, Alexandre, e eu percebi que se isso é parte da sua vida, eu tenho que decidir se é parte da minha também. Nós não podemos ignorar que eles são seus filhos e que eles estão chegando em breve. Se eu sair agora, eu posso me arrepender. Eu gostaria de manter nosso noivado se você ainda o quiser, e eu gostaria de te apoiar na criação destas crianças. Nós vamos arranjar um acordo de custódia que seja justo para Isabela. Talvez tempo de paternidade compartilhada ou algo que respeite o papel dela como mãe, mas que também nos permita estar presentes. Os ombros de Isabela se enrijeceram, mas ela ofereceu um pequeno aceno. Eu estou aberta a discutir isso. No momento, a principal preocupação é levar estes bebês a termo com segurança. Catarina a reconheceu. Claro, eu não estou tentando forçar meu caminho. Eu só quero um assento na mesa. Alexandre olhou entre as 2 mulheres. Seu coração batia com uma mistura de alívio e apreensão. Isso estava longe de ser uma resolução limpa, mas era um começo, uma trégua frágil, se é que era. Faremos isso passo a passo, ele disse com voz firme, pelos bebês. Isabela ofereceu um sorriso cauteloso. Pelos bebês. No entanto, por trás das palavras educadas e dos sorrisos forçados, cada uma delas sabia que o caminho pela frente estava repleto de possíveis colisões de ciúmes, culpa e angústia. Agosto chegou com um calor escaldante e uma sensação de antecipação. As consultas médicas de Isabela aumentaram de semanais para quinzenais e cada vez revelavam que os quádruplos estavam crescendo bem, mas pressionando perigosamente seu corpo. Ela foi aconselhada a ficar fora de seus pés e perto de um hospital equipado para lidar com partos de alto risco. Alexandre tomou a decisão executiva de mudar Isabela, juntamente com a senhora Joana, para um apartamento de luxo perto do centro de São Paulo, a apenas 5 minutos do melhor hospital neonatal da cidade. A propriedade Cavalcante era linda, mas muito longe no Rio para atendimento imediato.
Isabela resistiu inicialmente, temendo que parecesse que Alexandre a estava controlando novamente. Mas depois de um episódio de quase desmaio, ela cedeu pelo bem dos bebês. Catarina, para seu crédito, colaborou. Ela arranjou médicos de primeira linha através do plano de seguro de seu escritório de advocacia, usando suas formidáveis habilidades de negociação para contornar a burocracia. Embora a tensão entre ela e Isabela permanecesse palpável, elas conseguiram uma civilidade pelo bem de Alexandre. Em uma noite úmida, Isabela estava lendo um livro de paternidade no sofá, com os pés inchados apoiados em uma almofada, quando uma dor aguda rasgou seu abdômen. Ela ofegou, deixando cair o livro, lutando para se levantar. A senhora Joana correu da sala ao lado. Em questão de minutos, as contrações regulares começaram. A bolsa de Isabela estourou em uma torrente de pânico. A senhora Joana pegou a bolsa de hospital que haviam preparado, ligando rapidamente para uma ambulância. Alexandre, que tinha acabado de sair do prédio para um recado rápido, voltou imediatamente quando recebeu o telefonema frenético da senhora Joana. No hospital, uma blitz de médicos e enfermeiras levou Isabela para uma ala de maternidade especializada. As luzes fluorescentes, o cheiro crispe de desinfetante e o coro de máquinas bipando criaram uma sinfonia caótica. Alexandre chegou sem fôlego, ainda em sua camisa social e calças. Catarina, alertada pela senhora Joana, apareceu momentos depois, o rosto marcado pela preocupação. Os olhos de Isabela se abriram quando ela sentiu a mão de Alexandre sobre a sua. Apesar do turbilhão de atividade, ela conseguiu um sorriso trêmulo. "Eu estou com medo", ela admitiu, as lágrimas brilhando em seus olhos. Alexandre se inclinou, pressionando os lábios contra a testa dela. "Eu estou aqui. Você não está sozinha?" Logo, ela foi levada para uma sala de cirurgia para uma cesariana de emergência. Quádruplos raramente chegavam em partos neate previsíveis. Alexandre foi autorizado a entrar vestido com um scrub e uma máscara cirúrgica. Catarina esperava ansiosamente na área da família. A senhora Joana supervisionou, coordenando entre o pessoal do hospital e o ansioso futuro pai. A cirurgia foi estressante. Monitores bipavam e a equipe médica se movia rapidamente. Alexandre agarrou a mão de Isabela o melhor que pôde, sussurrando palavras tranquilizadoras. O tempo se esticou. Cada segundo parecia uma vida. Então o primeiro bebê chorou, um grito agudo e penetrante que quebrou a tensão. Isabela soluçou de alívio. 3 gritos a mais seguiram logo depois, cada um distinto, ressoando pela sala de cirurgia em um coro de nova vida. 2 meninas, 2 meninos. As enfermeiras os levaram para check-ups imediatos. Pesos, scores Apgar, níveis de oxigênio. Os 4 eram pequenos, mas estáveis, cada um exigindo uma breve estadia na unidade de terapia intensiva neonatal para monitoramento. Alexandre ficou paralisado. Lágrimas de alegria e admiração escorriam por suas bochechas. Ele se virou para Isabela, que estava meio atordoada pelo esgotamento e euforia. "Eles são perfeitos", ele sussurrou. "Eles são tão lindos." Ela estendeu a mão tocando sua bochecha. "Nós conseguimos." Ela respirou. Os dias seguintes foram um borrão de corredores de hospital, horários de alimentação e esperança precária. Os quádruplos, Marcos, João, Sofia e Alice, permaneceram na UTI sob vigilância rigorosa. Tubos e pequenos monitores cobriam seus corpos delicados, mas os médicos estavam otimistas. Cada dia trazia um marco. Respirar sem ajuda por alguns minutos. Beber leite.
manter a temperatura corporal. Alexandre passou horas parado sobre suas incubadoras, maravilhando-se com suas minúsculas características, a curva das orelhas de Sofia, o aperto suave dos dedos de Alice, a pegada determinada de Marcos no dedo mínimo de Alexandre e as expressões sonolentas de João. Uma feroz proteção surgiu nele, ofuscando qualquer pensamento de negócios corporativos ou carteiras de ações. Isabela se recuperou lentamente. A cesariana a deixou dolorida e cansada, mas ver seus bebês a estimulou. Alexandre se viu fazendo recados, trazendo seus chás de ervas favoritos, fofando seus travesseiros, até mesmo contrabandeando os bichos de pelúcia luxuosos que ela amava. Por um tempo, parecia que eles estavam forjando um vínculo novamente. Uma parceria estranha e linda, forjada pelo amor de seus bebês. Catarina, por sua vez, lutou para encontrar seu lugar nesta nova paisagem. Ela visitou ocasionalmente, sempre com um presente na mão, pequenos cobertores ou gorros de crochê. Isabela a agradeceu educadamente, mas uma tensão não dita persistiu. Alexandre sentiu a inquietação de Catarina. Uma noite, enquanto saíam juntos do hospital, ela confessou: "É difícil ver vocês dois assim, como uma família. Onde eu me encaixo?" Alexandre apertou a mão dela. "Eu quero você aqui comigo, mas eu entendo que isso é complicado. Vamos levar um dia de cada vez. No momento, o foco são os bebês." Logo a grande questão surgiu. Onde Isabela e os quádruplos viveriam uma vez que fossem liberados? Ela ainda estava no apartamento de luxo, mas isso nunca foi destinado a ser permanente. A cobertura de Alexandre era grande o suficiente para acomodá-los, mas Catarina também morava lá às vezes. Isabela hesitou em se impor e Catarina hesitou em compartilhar um espaço de convivência com a ex-esposa de Alexandre. Surgiu um compromisso. Alexandre compraria um segundo e espaçoso apartamento em um bairro familiar, perto do Parque do Ibirapuera. Isso se tornaria o espaço de Isabela, dando-lhe independência, ao mesmo tempo que garantia que as crianças tivessem acesso imediato a cuidados médicos de primeira linha e um ambiente confortável. Os advogados de Alexandre redigiriam acordos de custódia que lhe permitiriam ser um copai de pleno direito. Ele propôs um plano de metade da semana em sua casa, metade na de Isabela, uma vez que os bebês fossem mais velhos para esse tipo de arranjo. Isabela olhou para ele com cautela. "Você tem certeza de que pode lidar com a paternidade metade da semana? Sua agenda é louca." Alexandre riu baixinho, um indício de autocrítica. "Eu me adaptarei. Eu tenho um CFO, uma equipe que pode gerenciar as operações diárias. Eu não vou permitir que meus filhos cresçam sem conhecer o rosto de seu pai." Ela suavizou com sua determinação. "De acordo," ela murmurou. "Nós tentaremos." Assim que parecia que eles estavam abrindo um caminho, a imprensa pegou a história. Uma foto de paparazzi de Alexandre saindo da ala da maternidade com pequenos assentos de carro em suas mãos acendeu uma tempestade midiática. As manchetes rugiram. CEO multimilionário Alexandre Oliveira, revelado como pai de quádruplos com sua ex-esposa. Repórteres enxamearam o hospital. Os tabloides teceram teorias malucas. Catarina Barroso foi plantada no altar. Ou Isabela engravidou Alexandre por dinheiro. Os rumores dispararam. Isabela, ainda se recuperando, achou o ataque repentino invasivo e assustador. A equipe de relações públicas de Alexandre entrou em modo de controle de danos. Eles emitiram uma declaração formal confirmando o nascimento dos quádruplos, instando a mídia a respeitar a privacidade da família. Catarina também fez uma breve declaração apoiando a paternidade de Alexandre. Por um momento, a unidade mostrada à vista do público
foi estranhamente tranquilizadora para todos eles. Mas a portas fechadas, o estresse aumentou. Alexandre desabafou com Isabela. Eu não posso acreditar nestes abutres. Eu sinto muito que você tenha que passar por isso. Ela suspirou, embalando João, finalmente fora da UTIM e em seus braços. Eu vou sobreviver pelos bebês, mas isso é exatamente o que eu temia que nossas vidas se tornassem. Um espetáculo público. Ele assentiu com a mandíbula cerrada. Eu prometo que vou proteger você. Eu já estou organizando uma equipe de segurança privada. Manteremos seu endereço fora dos registros. Isabela beijou a testa de João. Obrigada. Do outro lado da sala, Catarina ficou parada. Ela os observou com uma expressão indecifrável. Então, ela se retirou para um canto. No turbilhão de fervor paternal e recuperação materna, ela se sentiu mais como uma estranha do que nunca. As semanas se passaram. Os quádruplos ficaram mais fortes, cada um desenvolvendo uma personalidade distinta. Marcos gostava de olhar para os móveis com os olhos arregalados e curiosos. João choramingava, a menos que fosse segurado. Sofia se contorcia com energia interminável, sempre querendo chutar suas perninhas minúsculas. Alice era calma, contente em observar seus irmãos em silêncio. Alexandre, agora fazendo malabarismos com a paternidade, descobriu que suas prioridades estavam se reformando. As mamadas matinais substituíram as análises de ações matinais. Os ataques de choro noturnos eram as novas reuniões da diretoria. Ele se surpreendeu até por causa da avidez com que a abraçou. Isabela, embora ainda cautelosa com Alexandre, permitiu que a frágil calidez entre eles crescesse. Eles compartilharam momentos ternos, rindo das palhaçadas dos bebês, lembrando piadas antigas. No entanto, ambos sabiam que o relacionamento deles estava complicado por anos de dor e pela presença de Catarina. Uma noite depois que os bebês finalmente adormeceram, Alexandre e Isabela sentaram-se à mesa da cozinha em seu novo apartamento. O lugar estava cheio do zumbido suave de uma máquina de ruído branco para ajudar os quádruplos a dormir. Uma única lâmpada iluminava seus rostos. Alexandre limpou a garganta. Bel, nós temos que falar sobre nós, não apenas sobre as crianças. Ela se enrijeceu. Eu sei. Ele engoliu em seco. Eu ainda tenho sentimentos por você. Eu não sei se isso pode se transformar em algo novamente, mas eu estaria mentindo se dissesse que é puramente sobre as crianças. Eu amo você. Os olhos de Isabela brilharam. Alexandre, parte de mim ainda ama você. Também. Mas nós nos machucamos e agora há Catarina para considerar. Eu não posso ser a outra mulher em sua vida. Ele exalou, enterrando o rosto nas mãos momentaneamente. Eu sei, está tudo emaranhado. Antes que a conversa pudesse continuar, Catarina entrou com uma chave. Ela parou na soleira, absorvendo a cena íntima. Um vislumbre de dor cruzou seu rosto. Eu estou interrompendo? Ela perguntou baixinho. Isabela se levantou. Eu vou dar a vocês dois um pouco de privacidade. Ela desapareceu no quarto do bebê, deixando Catarina e Alexandre frente a frente. Catarina inalou trêmula. Eu não posso mais fazer isso. Eu vejo como você olha para ela, Alexandre. Eu vejo como ela olha para você. Estes bebês os uniram. Vocês têm um vínculo com o qual eu não posso competir. E eu me pergunto se eu sequer quero. Eu quero lutar pelo coração de um homem quando ele já pertence a outro lugar? Alexandre começou a protestar, mas Catarina levantou a mão. Não, eu respeito seu amor por seus filhos. Eu respeito Isabela como mãe deles. Mas você e eu não somos iguais. Nós temos diferentes visões de família e vida.
toda esta situação simplesmente abriu a cortina. Eu não quero ser a segunda dos seus arrependimentos ou das suas novas prioridades. Seu coração encolheu. Catarina, eu me importo com você. Eu realmente me importo. Ela ofereceu um sorriso triste. Às vezes o carinho não é suficiente. Nós merecemos um parceiro que esteja totalmente comprometido. Eu preciso de alguém que veja um futuro comigo, só comigo. E você não pode mais me dar isso. Lágrimas brotaram de seus olhos. Sinto muito. Ela deu um passo à frente, afofando sua bochecha. Eu também sinto muito pelo que vale. Eu acho que você será um bom pai. Cuide deles e de Isabela. Ele a abraçou suavemente, sentindo-a tremer. Depois de um momento, ela se afastou, as lágrimas brilhando em suas bochechas. Ela tirou o anel de noivado do dedo, colocando-o sobre a mesa. Sem outra palavra, Catarina saiu do apartamento, seus passos ecoando pelo corredor. A partida de Catarina encerrou um capítulo da vida de Alexandre. Mas começou outro. Ele sentiu dor por perder uma parceira que ele respeitava. No entanto, ele também sentiu um estranho alívio, uma libertação de um caminho que poderia ter sido construído sobre a negação. Isabela saiu do quarto do bebê. A preocupação em seu rosto se aprofundou quando ela viu o anel sobre a mesa. Ela se foi. Alexandre assentiu. Lágrimas escorriam pelos seus olhos. Acabou. Isabela se aproximou, colocando uma mão suave em seu ombro. O silêncio entre eles falava volumes de dor compartilhada e empatia. O anel brilhava sob a luz fraca, um símbolo de tudo que havia se desfeito. É o melhor, murmurou Alexandre com a voz rouca. Eu não consegui ser honesto com ela sobre meus sentimentos por você. Isabela apertou o ombro dele. Alexandre, nós somos pais agora. Este pode não ser o momento certo para voltarmos ao que éramos. Nós precisamos curar. Eu preciso voltar a confiar em você. Ele se levantou, virando-se para encará-la. Eu entendo. Eu estou aqui para você da maneira que você precisar. Mas saiba disto, eu quero que nossa família esteja junta. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Nós somos uma família à nossa maneira complicada. Eles se abraçaram suavemente. Não um gesto abertamente romântico, mas um cheio de aceitação e esperança compartilhada. O futuro permaneceu incerto, mas por enquanto eles tinham um ao outro e tinham 4 pequenos milagres que precisavam que eles fossem fortes, presentes e unidos. Alguns dias depois que Catarina se mudou oficialmente da cobertura de Alexandre, a vida se estabeleceu em uma nova rotina. Alexandre passava as noites no apartamento de Isabela, ajudando com as mamadas e as trocas de fralda, enquanto ainda gerenciava a Oliveira Investimentos durante o dia. Ele descobriu as maravilhas e as provações da paternidade, aprender a enrolar, preparar mamadeiras e acalmar 4 bebês se contorcendo ao mesmo tempo. Isabela encontrou equilíbrio voltando para sua arte, pintando em horas ímpares quando o bebê dormia, canalizando suas emoções agitadas em telas vibrantes que representavam tanto o caos quanto a beleza. Uma metáfora apropriada para a vida deles agora. Eles deram pequenos passos em direção à reconciliação emocional, participando de sessões de terapia familiar com um terapeuta recomendado por um ex-colega de Catarina, que se tornou um confidente neutro. As sessões foram cruas, forçando-os a confrontar as cicatrizes de seu passado. Às vezes Alexandre se pegava chorando, admitindo que negligenciou as necessidades emocionais de Isabela. Às vezes Isabela irrompia em raiva, lembrando a esmagadora solidão que sentiu em seu casamento. Mas cada lágrima derramada, cada confissão difícil,
era um degrau em direção a uma base mais saudável. E quando os quádruplos atingiram seu marco de 1 mês, não foram necessárias palavras para entender o quão drasticamente e lindamente a vida havia mudado. Eles eram uma família imperfeita, curando, transbordando de amor. 6 meses depois, uma pequena reunião ocorreu em um canto tranquilo do Parque do Ibirapuera. Amigos e familiares próximos cercaram Alexandre e Isabela, enquanto batizavam seus 4 bebês. O ar fresco de outono carregava o aroma das folhas mudando. Vestidos em roupas macias e coordenadas, os quádruplos encantaram a todos com seu espanto de olhos arregalados. Alexandre embalou Sofia enquanto Isabela abraçava Alice. Um amigo da família segurava João, e a senhora Joana, cujo contrato temporal se transformou em um amado papel familiar, quicava suavemente Marcos. Juntos eles pararam na frente do oficiante, trocando sorrisos e prometendo guiar estas crianças com amor, respeito e apoio inabalável. Entre os convidados estava Catarina, oferecendo um sorriso genuinamente caloroso. Ela havia seguido em frente, encontrando novos começos próprios. Ela tinha vindo para prestar seus respeitos, para mostrar que não havia ressentimentos e para reafirmar que histórias complicadas ainda podem encontrar resoluções pacíficas. Quando a simples cerimônia concluiu, Alexandre e Isabela trocaram olhares. A vida os havia levado a uma jornada turbulenta, divórcio, angústia, mal-entendidos e agora a paternidade multiplicada por 4. O futuro ainda apresentava desafios, noites sem dormir, caos de crianças pequenas e terapia contínua para reconstruir seu relacionamento. Mas naquele momento, sob a luz dourada que coava através dos imponentes flamboyantes do parque, eles se sentiram abençoados. De mãos dadas, eles caminharam para o próximo capítulo, determinados a criar uma vida que honrasse as segundas chances, o perdão e, acima de tudo, o tipo de amor que cresce da adversidade. Sua história não foi perfeita, mas foi real. E foi deles. Obrigado por nos acompanhar neste conto de montanha-russa de angústia, esperança e segundas chances. O CEO invade o chá de bebê de sua ex-esposa, do choque daquele fatídico evento no Rio, até a jornada emocional através de segredos, compromissos quebrados e o lindo caos da paternidade quádrupla. A história de Alexandre e Isabela nos lembra que a vida raramente se desenrola como a planejamos. No entanto, o amor, especialmente o amor por nossos filhos, pode nos guiar através dos momentos mais sombrios. O caminho deles ainda pode ser sinuoso, mas eles escolheram percorrê-lo juntos, forjando uma nova definição de família. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever neste canal. Seu apoio nos ajuda a criar mais histórias comoventes e cheias de drama. E agora é a sua vez. O que você acha que Alexandre deveria ter feito de diferente em seu primeiro casamento? Comente abaixo e vamos continuar a conversa sobre segundas chances. Até a próxima. Obrigado por assistir e ler.